o seu fim. Porque existia, dentro da monarquia brasileira, existiam 4 poderes. O poder judiciário, o poder político Poder e o poder legislativo. legislativo. E o poder moderador, que era do rei. Com a República, o poder moderador ele desapareceu da lei. Porém, dentro da estrutura política ele se manteve. E esse processo de controle do poder moderador, ele foi passando o bastão. Primeiro foram os militares, depois vão ser os cafeicultores. Aí vai vir Getúlio Getúlio Vargas e vai Vargas. tomar. Aí vai ter um período ali de redemocratização, vão vir os militares e vão tomar. Aí depois vai vir o partido político. Agora a gente está vendo uma tentativa de controle do poder judiciário desse poder moderador. O poder moderador, ele nunca deixou de existir. Só foi apropriado por Só ele outras forças quem políticas. deveria tê-lo era o rei, que Era o rei. desapareceu. É. E aí ficam essas disputas entre os poderes para o controle desse poder moderador. E o Brasil entrou nesse caos atual, politicamente, economicamente, que a gente vive. E é um erro achar que desde sempre foi assim. Não foi. É um outro erro da história. Você estuda a história, apresentada a história lá na infância para a criança disso, e a criança estende como se sempre foi assim. Não, não é verdade. Por exemplo, o Brasil tem alta criminalidade, mas não foi sempre assim. Exato. O Brasil até os anos 50 não era um país inseguro, se você perguntar para as pessoas mais velhas. Não era inseguro. São Paulo, inclusive, só começou a crescer a violência no final dos anos 60, começo dos anos 1970, que a violência começou a crescer muito. Se transportava dinheiro aqui em São Paulo de um banco para outro em Kombi, né? Não era em carro forte. É. Aí mataram, teve um caso célebre e triste em São Paulo que mataram o motorista de Kombi para pegar o dinheiro. Aí que começou então a Os usar o carros carro fortes. forte. Então é sempre assim, a gente aprende que o Brasil sempre foi violento. Não é nada. As crônicas do Brasil dos anos 30, 40, 50 era um país extremamente seguro. Exatamente. E aí, nesse processo da República, começaram a surgir vários ditadores, né? O Brasil Que começou com uma começou com uma ditadura. ditadura, O Deodoro né? da Fonseca foi um ditador. Foi o primeiro ditador. O primeiro No golpe, não, agora vamos ter os direitos, né? Acabou, a monarquia não dava direito para ninguém, nada. Virou uma ditadura, censura. é sempre a revolução dos Censuraram bichos. livros, por exemplo, o livro do Eduardo Prado foi censurado, não do outro Caio Prado, do Eduardo Prado foi censurado. Quer dizer, então houve censura de livro, houve gente que foi perseguida por causa disso. Floriano Peixoto também era outro ditador. Os monarquistas vão ser perseguidos. Vão ser e mortos. perseguidos, Que exatamente. vai acontecer lá em Florianópolis, aquele Revolta desastre federalista. também, né, da mudança, da imposição, da alteração do nome, né, Nossa, uma vergonha. da Essa cidade mudança nome, de né? Florianópolis, né, que era Nossa Senhora do Desterro. Desterro. E aí, porque ali havia uma tentativa de opositores para derrubarem o Deodoro da Fonseca, vai ocorrer ali a imposição do Floriano Peixoto, vai ocorrer essa imposição dele, da mudança alterando de nome. o nome da cidade para o nome da polis dele, né? A cidade de Floriano, Florianópolis, né? Então, todos atos ditatoriais, atos políticos ditatoriais, que não existia durante a monarquia de forma alguma. E aí, nesse processo, nessas disputas políticas, nós vamos ter aí o período que ficou caracterizado como o café com leite, ali, que foi o período do controle ali de Minas e São Paulo da política brasileira. Enfim, tem discussões a respeito desse termo e tudo mais, mas de maneira geral, para as pessoas entenderem, vão ter disputas políticas a respeito desse período, um revezamento do poder entre eles, até que surge Getúlio Vargas, lá de São Borja, do Rio Grande do Sul. Seu conterrâneo, né? Meu conterrâneo. Antes, porém, lembrando que não só essas perseguições políticas do Floriano, do Deodoro, também quebraram o Brasil com o encilhamento, né? Sim. Colocaram o Rui Barbosa lá como ministro da Economia, o Rui Barbosa quebrou o Brasil, né? E aí o Brasil teve que ficar pagando os juros do empréstimo durante muito tempo. E tem um outro desastre da República que as pessoas esquecem, que eles botam que a monarquia libertou os escravos, mas não fez nada depois.
Mas é porque eles foram chutados daqui, eles foram embora. Como é que eles poderiam fazer alguma coisa? Quem não fez nada foi a então, República depois, né? Botam na conta da monarquia essa questão do abandono aos negros que foram recém-libertos, que na verdade foi uma culpa da República. A República que cometeu esse ato, porque começou uma briga política pelo controle e se esqueceu todo o restante. Um dos efeitos disso foi Canudos, né? Também. Canudos. Porque Canudos teve uma coisa meio messiânica, né? Liderada pelo Antônio Conselheiro, mas também era uma resposta daquele povo que não gostava da República e queria a volta à monarquia. E muitos dos integrantes, eu não saberia dizer qual porcentagem, eram ex-escravos, que então se sentiam abandonados pela República, chamados lá no Nordeste, no sertão, de 13 de maio, porque era a turma que tinha sido libertada no dia 13 de maio, chamado os 13 de maio. Que aí se juntaram nas fileiras do Antônio Conselheiro lutando pela monarquia. E o que a República fez lá em Canudos? Massacre, né? Aplicaram a gravata vermelha em todo mundo. Em Santa Catarina também teve isso. Também teve o contestado. O contestado. Mesmo então, muito parecido com Canudos. Eram pessoas monarquistas que viram aquela questão messiânica, na volta da monarquia, que também vão ser toda e qualquer ideia antirrepublicana tinha que ser esmagada com sangue, violência. Com violência, e isso foi desastroso para a história do país. E é nesse processo que nós vamos chegar até o Getúlio Vargas também. A Primeira República só não foi pior porque era muito descentralizada. Descentralização sempre é uma coisa boa. Então os estados tinham muita autonomia, né? Então, por exemplo, o estado de São Paulo tinha o próprio Código de Processo Civil. O primeiro Código de Processo Civil Nacional do Brasil é de 39, no tempo do Getúlio Vargas. Então, a Primeira República só não foi pior, né? Porque era descentralizada. Então, os estados tinham muita autonomia, né? A Constituição de 1891 e a política dos governadores do Campos Salles favoreceu bastante a descentralização. Aí, mas a Primeira República não havia assim uma corrupção igual que a gente vê hoje. Havia roubalheira na votação, né? Era chamado voto de cabresto, controle. Então já se decidia quem ia ganhar a eleição antes da eleição. Antes da eleição. Agora vai você. Teve um presidente que ganhou com, parece votação na Coreia do Norte. 98%, 99%. Uma coisa absurda. Absurdo. Aí lógico que isso aí gerou insatisfação. Paralelo a isso, nós vemos uma influência dos tenentistas, né? Uhum. Criou-se um movimento tenentista no Brasil, infelizmente. Esses tenentistas, então, começaram a defender um novo Brasil. Defenderam, então, que os militares deveriam interferir na vida política e reorientar os rumos da nação. Teve vários golpes, movimentos. O tenentismo é um movimento que teve ligação até com o comunista do Luiz Carlos Prestes, até figuras mais moderadas. Isso aí culminou, então, no golpe de 1930, que foi um golpe tenentista, né? E que colocou o Getúlio Vargas lá no poder. Infelizmente, o Getúlio Vargas destruiu o Brasil. E os efeitos do getulismo, do varguismo, como preferirem, estão até hoje no Brasil. O Estado forte, um Estado centralizador, um Estado... A criação do MEC. Criação do MEC, do Gustavo de Capanema. O controle do Estado total da educação, que isso vem de um ideal nazifascista, né? De controlar totalmente o discurso que vai ser ensinado. Isso não existia antes. Então, com a criação do MEC, você cria um plano nacional de educação, onde você cria as bases que devem ser ensinadas e aplicadas. Os professores não precisam, vamos criar a escola a Deus dará, porque é só criar um livro didático que ensine isso que eu estou falando aqui. Então o professor, ele não presta para nada, o próprio livro faz, ele só vai precisar ajudar ele a responder algumas coisas. O livro segue exatamente a cartilha do Estado, e aí você vai ter todo um controle da educação do Estado, que é o que a gente vive hoje. A gente vive hoje um controle total da educação por parte do Estado. Onde isso começou? Começou com Vargas. Então, um dos maiores danos do Vargas foi essa centralização do poder dentro também da educação. Do Vargas. Também tem essa. Então, o sindicato Pelego do Vargas, né? Controlar tudo, o sindicato, controlar a legislação trabalhista, controlar tudo quanto é legislação. O Vargas chegou a mandar queimar as bandeiras dos estados, né? E perseguir também
os italianos, os alemães foram proibidos de ter escola em alemão, escola em italiano, escola... de poder ter a sua cultura local, polonês, isso é pouco comentado, enfim, mas foram perseguidos pelo Vargas. E outro ponto que o Vargas vai acabar fazendo vai ser deixar um espectro político do populismo, né, que hoje, né, o que faz com que a pessoa vença a eleição não são as suas ideias, mas a sua popularidade. Isso começa na figura do Getúlio Vargas. Getúlio, ele consegue ser isso. E ele consegue ser de direita para os de direita, ser de esquerda para os de esquerda. Ele conseguia fazer esse jogo e agradar a todos. E ao mesmo tempo impor as suas ideias. Né? Ele era muito habilidoso, do mal, mas habilidoso. Exatamente. E aí a gente tem um processo assim de... E ele foi um ditador mesmo. Quando chegou o Estado Novo, ele deu autogolpe em 1937, foi feita uma nova Constituição, a polaca. Aí foi ditadura para valer. Total. Muita gente morreu, muito mais do que na ditadura militar de 64. Muito mais. E já entrando dentro desse processo da ditadura de 1964, todo o processo do regime militar ali, um dos maiores erros que eu acho que se ensina a respeito disso é dizer que o regime militar, ele tinha um viés de direita. Não, isso é totalmente errado. Não, mas sempre vi isso. Mas esse aqui, porque você veja, as aplicações políticas do regime militar, elas são todas as aplicações de um Estado forte, de um Estado centralizador, do controle do Estado da economia, do controle do Estado da educação, do controle do Estado. Se bem que eles não controlaram tanta educação assim, mas essa centralização deixaram na mão das pessoas erradas.